Lembre-se de que há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Na sua opinião, de onde vem o mal dos homens? Uma vez, um certo filósofo disse que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Mas será que realmente somos influenciados pelo mundo? Ou somos tendenciosamente ruins, apenas aguardando o momento certo ou o gatilho para expor nossa real versão? Sinceramente, acredito que não exista uma resposta certa para esse questionamento tão complexo. No entanto, existem 2 homens que realmente podemos considerar como bons. Esses mesmos homens sofreram a perda de alguém que lhes era muito importante e, diante da injustiça, se mostraram obrigados a revelar a face da ira. Pessoal, sou Rafael, bem-vindo ao canal Distração Moderna. Hoje, acompanhados do Gon e do Thorfinn, vamos entender sobre como grandes eventos podem despertar o mal adormecido que existe em cada um de nós. 2 garotos que foram postos à prova e diante da injustiça. 2 crianças puras conheceram a verdade do mundo da pior maneira possível. Gon tinha como objetivo entender o que levou seu pai a abandoná-lo, uma atitude muito compreensiva e também muito improvável. Diga-se de passagem, era um rapaz que não guardava rancor, apenas queria fazer parte do mundo que seu pai se dedicou a explorar. Thorfinn, também um rapaz que buscava conhecer o mundo e seus mistérios, inicialmente fascinado pela guerra, mas logo descobriu com a ajuda de seu pai que a guerra não é necessária, aquele clássico momento onde descobre que ninguém tem inimigos. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Observei que esses 2 garotos têm muitos pontos em comum, vários paralelos na verdade. Por exemplo, eles se encaixam no arquétipo do explorador. Caso não conheça a respeito, eu vou deixar no card um vídeo onde eu explico todos os arquétipos. E ambos têm uma figura paterna que é o estopim nas suas jornadas. São inocentes e compreensivos. E claro, sofreram um mal que mudou completamente sua natureza gentil. São inúmeros fatores e lições que podemos aprender com eles. Então, separei esses pontos de uma maneira que fique melhor para entender. Peço que comente qual a maior lição que já aprendeu com esses personagens, mas antes, escute com atenção o que tenho a dizer sobre esses 2 homens gentis. Vingança. Diante da injustiça contra um homem ou aqueles que ele ama, nasce um desejo de punição, um desejo de fazer com que aquele que cometeu esse ato pague pelo que fez, mesmo sabendo que isso não trará de volta aquele que se foi ou que vai compensar a grande perda. No caso do Gon, teve seu amigo levado e muitas pessoas acabam não entendendo o motivo de tamanha revolta, e isso se deve ao fato do anime ter mudado algumas coisas em relação ao mangá. O Kaito na verdade aparece no primeiro capítulo e ensina ao Gon uma lição sobre a vida selvagem, chegando até a salvá-lo de um urso. Então o laço deles é bem mais extenso, sem contar que o Gon sempre teve a ausência da figura paterna e o Kaido acaba agindo como uma espécie de irmão mais velho, chegando próximo dessa figura que o Gon tanto buscava. Sobre o Thorfinn, ele literalmente teve seu pai levado durante um conflito, na verdade uma emboscada que foi armada justamente com o objetivo de eliminar seu pai. Algo interessante aqui é que ambos os protagonistas se consideram culpados pelo ocorrido. Claro que o verdadeiro culpado é quem cometeu a ação. No entanto, a presença deles pode ter evitado que a vítima se salvasse. Na circunstância que o pai do Thorfinn se encontrava, caso o próprio Thorfinn não estivesse ali, talvez ele conseguisse escapar. E o mesmo se repete com o Gon. É possível que a ausência dele fizesse o Kaito agir de uma maneira mais efetiva e sem preocupação. Ele estava frente a um inimigo muito poderoso e não pôde dar tudo de si. Claro, isso é apenas uma possibilidade. No entanto, a culpa permanece na mente desses garotos e estimula ainda mais a sua vingança.
A vingança em si é algo muito complexo, por isso fiz um vídeo exclusivo sobre ela e vou deixar aqui no card. Te aconselho que depois dê uma olhada. Figura paterna. No início do vídeo até citei a respeito da figura paterna, mas acredito que merece um tópico separado só para falar sobre isso. Não sei sobre como é a realidade de cada um, mas particularmente tive uma figura paterna incrível e isso sempre me fez enxergar o Thorfinn com outros olhos. Consigo imaginar muito bem o que ele estava sentindo, todo o rancor e a ira diante do inimigo que lhe tirou seu amado pai. Já o Gon não tem uma figura paterna muito exemplar. O Jin, particularmente, é um personagem que eu gosto. No entanto, no quesito de ser pai, admito que ele é terrível. E justamente disso que nasce esse vínculo do Gon com o Kaito. Querendo ou não, ele é o mais próximo que esse garoto já teve de um pai. Essa figura paterna tende a influenciar muito em quem somos. Por exemplo, mesmo diante do contexto de vingança, o Thorfinn deseja um combate honrado para respeitar a memória de seu pai, o que também influencia na sua vida adulta, mas isso eu vou explicar mais à frente. Calmo, mas também perigoso. Esse processo de transformação, apesar do triste contexto, é algo que particularmente considero muito interessante. Essa mudança brusca na personalidade ou nas atitudes de alguém. Um anime que também faz isso é aquele do Herói do Escudo. Assisti há muito tempo, mas lembro que a mudança do protagonista é notável. E talvez até faça um vídeo sobre um dia. Me digam se querem. Gon e Thorfinn eram seres puros e se renderam ao ódio, foram corrompidos, ao menos momentaneamente, e assim voltamos ao dilema inicial. Será que realmente somos influenciados pelo mundo ou somos tendenciosamente ruins? Nesse ponto, vou separar os protagonistas. Thorfinn já tinha uma tendência a ser atraído pela guerra, portanto, talvez estivesse mais propício para esse lado. No entanto, é algo que seu pai logo corrige. O Gon já era mais ligado ao pacifismo, sendo atraído mais para o lado de apenas explorar o mundo. Claro, isso é apenas especulação, mas podemos concluir que talvez o homem não seja bom ou ruim, mas tem tendência para um dos dois extremos, e essa característica só vai se aflorar dependendo do evento que vai passar ao longo da sua vida. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Existe um personagem chamado Hellboy. Ele é literalmente um demônio, e existe toda uma profecia a respeito dele trazer destruição para o mundo e ser o vilão, vamos dizer assim. No entanto, em sua história acontece um evento marcante. Ele foi adotado por um bom homem, esse que assumiu o papel de pai e lhe direcionou para o caminho correto. E justamente por isso, o Hellboy fez o oposto do que ele foi definido e se tornou alguém que luta pelo bem do mundo. Podemos dizer que no fim, se vai ser bom ou ruim, depende das suas escolhas e do contexto que vive. Autossacrifício. Até onde está disposto a ir em nome do seu objetivo, ou melhor, o que está disposto a sacrificar para alcançar o que deseja. Gon abandonou tudo em troca de poder o suficiente para vencer. Thorfinn deixou de lado até mesmo a possibilidade de voltar para casa e também sacrificou inocentes no seu caminho. Tudo em nome do seu objetivo final. Eles estavam dispostos a tudo. Eu sei, autossacrifício é importante. Você precisa deixar de lado certos prazeres para conseguir conquistar algo. Mas eles levam isso para outro patamar. E agora sofrem as consequências do seu exagero. Vamos analisar individualmente. Acredito que o Gon estava certo e o Thorfinn errado. Mas antes de te explicar o motivo, se chegou até aqui, peço que deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. Agora observe com atenção. O único realmente ferido no processo foi o Gon. Sim, eu sei que seus amigos e sua família também vão se sentir tristes por conta do ocorrido, mas estou falando de sofrimento físico. Caso não conheça o universo de Hunter vs Hunter, de uma forma bem resumida, existe uma possibilidade de fazer um sacrifício do seu próprio corpo em nome de poder, e assim o Gon fez. Observe que nesse contexto, os únicos feridos são o próprio Gon e o inimigo,
que é alvo da sua vingança. Já no caso do Thorfinn, é totalmente diferente. Ele matou um número muito grande de pessoas que não tinham nenhuma ligação com seus problemas, o que é totalmente loucura. Agora, sobre as consequências desses atos, o Gon conseguiu sua vingança, mas teve seu corpo completamente destruído, e o Thorfinn não efetivou sua vingança e carregou por um longo tempo a culpa pelos inocentes que feriu. O fim do homem gentil. É da injustiça que nasce a revolta, não importa quanto tempo leve ou quão difícil seja. Aquele que está obstinado fará de tudo para que seu inimigo pague pelo que fez. Agora vou te contar o desfecho desses dois personagens tão intrigantes. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o link para que possa comprar o mangá de Village Saga, que é no caso o universo que o Thorfinn pertence, e um link para que você possa comprar o mangá de Hunter vs Hunter, que é o universo do Gon. Lembrando que, apesar de eu ter dito muita informação nesse vídeo, essas histórias são bem ricas, então ainda há muito para se ver. De uma maneira mais resumida, Thorfinn, após se tornar adulto, seguiu inicialmente atormentado pelo seu passado, mas após muita reflexão, prosseguiu com a vida de uma maneira que seu pai teria orgulho. Gon, após efetivar sua vingança, foi praticamente destruído, mas seus amigos utilizaram um poder muito doido lá, que o anime não explica tão bem, e ele conseguiu se recuperar. Mas o mangá atualmente não está falando do Gon, então não temos mais informações. Mas de uma maneira geral e direta, obviamente que eles não tiveram um final feliz. No entanto, podemos dizer que continuam suas vidas honrando a memória daqueles que amam. Agora te pergunto novamente, na sua opinião, de onde vem o mal dos homens? E qual a maior lição que você aprendeu com esses personagens? Bem, foram ditas muitas informações e acredito que compreendeu como esses dois são bem parecidos e as inúmeras lições que podemos aprender com eles. Caso tenha algum personagem que deseja que apareça aqui, é só dizer. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.